Nós vamos agora começar um processo de passagem de um processo de travessia. Nossa querida atriz, membro da Academia Brasileira de Cinema, Amanda Monteiro. Tive a honra de poder conduzir esse processo, e vamos iniciar nosso diálogo. Querida Amanda, eu não vou te perguntar como você me conheceu, porque tem a ver com teatro, tem a ver com arte, com várias coisas, mas qual foi o evento que trouxe você para fazer a travessia? Qual foi o evento? A morte. A morte. Mas de certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Exato. O evento foi, sem dúvida alguma, o evento mais dolorido que eu já passei na minha vida. E é curioso que hoje, olhando de fora, depois de um ano de travessia, eu olho para o evento e penso, meu Deus, como eu posso ter ido parar naquele lugar e ter sentido tudo aquilo com aquele evento? Nossa. Caramba! Mas se eu rebobinar a fita Uhum, e me lembrar naquela circunstância, foi o evento mais, assim, foi a sensação mais próxima da morte ou da falta de sentido de vida que eu senti na vida mesmo. Eu tenho um casamento, né, tinha um casamento de 12 anos, uhum, e no dia do aniversário do meu casamento de 12 anos, eu, enfim, me deparei com uma inverdade do meu companheiro, uhum. que me desestruturou de uma forma inacreditável, assim. De forma que no dia da comemoração, na hora da comemoração, eu saí de casa com a roupa do corpo, do jeito que eu tava, e eu passei 32 dias fora de casa, tendo saído só eu com meu celular na mão e a minha bolsa. E foi isso. E aí, 10 dias depois, não, uns 13 dias depois, eu acho, na realidade, assim, me ligou, né? Ele pediu socorro para você, assim, por não estar sabendo lidar com a situação, e foi assim que eu entrei na travessia. E quando você colocou aí que ali o que estava em questão ali era o sentido de vida, que isso naquele momento te faltou, você não tinha o sentido de vida e esse se torna o evento para você entrar, sei que você pode só falar para a gente o que significa isso na sua entrada na travessia? Sobre a falta de sentido de vida, Uhum, a sensação que eu tive é que enfim, me senti traída por essa pessoa, uhum, e diante dessa traição e do que aquilo me causou, eu concluí que eu tinha empregado o sentido da minha existência a uma relação. E à medida que essa relação deixa de representar, ou né, sofre uma ruptura muito grande, ora, se ela é o meu sentido de vida e ela sofre uma ruptura, logo o meu sentido de vida também sofreu uma ruptura, né? aí era aquela expressão que a gente usava de cair do topo da montanha no buraco do abismo, né? Exato, exatamente. E E eu senti, acredito que essa seja a sua próxima pergunta, que é o que uhum, eu, eu pode. tive, eu tive sensações, por isso que eu disse que foi a experiência mais próxima da morte. Eu imagino que há pessoas que encontram com a morte que não passam por isso. Tipo, se você morrer num Uhum, acidente, se você morrer de uma hora para outra, se você morrer.
em paz, você não morre sentindo essa aflição inteira. Eu nem medo da morte não tenho, para te falar a verdade. Mas eu tive muito medo desse lugar. Que não era a morte, mas era a falta do sentido da vida. Honestamente, raciocinando, a minha visão sobre a vida é uma visão espiritualizada, eu não Uhum, tenho medo da morte. A minha morte é uma passagem. uhum, Mas esse lugar da falta do sentido da vida, ele me deu muito medo. Muito medo. Eu fiquei completamente apavorada. E eu não sou uma pessoa que tem medo de basicamente nada, assim. Ó, o que que você tem medo? Não tenho medo. Não tenho medo de ser assaltada, não tenho medo de ficar sozinha, não tenho medo de. Eu moro sozinha numa casa de rua, não tenho medo. Não tenho medos. uhum, Assim, não tenho medo de perder as pessoas que eu amo, porque como a minha visão da morte é uma visão transcendental, uma visão de passagem, então também não tenho medo de perdê-las, né? Eu, óbvio, ficarei com saudade, mas não tenho medo da morte. Mas a sensação física, inclusive, de desconforto, de frio, de angústia. Eu sentia um frio horrível, físico. uhum, Passei dias sentindo essa sensação. Era um frio que corria dentro do meu corpo, assim. Eu lembro da gente estar na praia de Copacabana, no sol, e eu estar com frio. E eu estar agasalhada. Porque o frio era de dentro, era um frio na alma, sabe? Era uhum. uma coisa de. Parecia que o corpo estava ali, mas que a alma tinha morrido. Então, Tirado. exatamente, era um gelo por dentro, assim. E o lugar era totalmente escuro, totalmente desconhecido para mim, totalmente desconhecido. E aí, eu que não sou uma pessoa que tenho medo do desconhecido, fiquei com muito medo de frequentar esse lugar, assim, de estar ali nesse lugar. Foi realmente muito difícil. E eu fiquei, por exemplo, eu fiquei 10 dias em Saquarema, antes da gente se encontrar a primeira vez. Eu acho que em 10 dias eu tomei banho 2 vezes. Nossa, que Eu forte, não, hein? eu não conseguia comer, não conseguia falar com ninguém, eu não falei com ninguém, com ninguém, com ninguém. O único contato seu foi comigo, então. Nossa, que Então, forte, hein? Que forte. É, isso já envolve junto, né, a sequência de perguntas, né, que era a questão dos sentimentos que você tinha quando você inicia esse processo da travessia. Você colocou que o medo, a dor, a insegurança, o pânico, a fraqueza, o frio, o vazio. Era isso? Era isso? Era. é uma espécie de buraco negro, eu acho, sabe? Uma sensação de que não, de vazio absoluto, parece que você tá oco por dentro, assim. É, sabe que quando você ganha neném de Uhum, parto cesariana, uhum, quando o neném sai de dentro de você, eu tava acordada. E mesmo anestesiada com a hack e tal. uhum. Quando eles tiram o neném de dentro de você, você sente uma sensação muito esquisita. Porque parece que você ficou oca por dentro. Parece que não que tirou o neném, parece que tirou seu rim, seu fígado, seu intestino, seu pâncreas, seu baço. Parece que tirou tudo. Parece que você é carne e não tem nada dentro. E a sensação é tão ruim, ela não é exatamente uma sensação de dor, mas é. Ela é tão louca e tão ruim que eu não quis dormir no parto, fiz questão de assistir o parto, vi o médico cortando, vi tirando, vi não sei o quê. Mas a sensação foi tão horrorosa que eu virei pro médico e falei, eu não vou dar conta, não vou dar conta, tá doendo muito. Ele falava, não tá doendo, você tá anestesiado. Eu falava, não, mas tá doendo. Mas tá Nossa. doendo, eu não vou dar conta. E ele falou, o que que eu faço? Você quer mais remédio? Eu falei, não, eu quero dormir. Aí eu pedi pro médico me apagar. Uhum. É mais ou menos a mesma sensação. Nossa. Parecia que, só que no caso da sensação do parto, é uma sensação da barriga, assim, né? Tipo, dos órgãos aqui. Parecia que era de tudo, entendeu? Que eu tinha virado só uma casca e tinha virado frio por dentro, assim. Foi horrível. Experiência. A lembrança que eu tenho, né, era desse. Isso me marcou muito. E quando a gente conversou,
realmente estava quente e você dizia que corria de dentro de você um frio inexplicável, né? Que é o buraco vazio mesmo, né? Deixa eu te perguntar, você conhece o ciclo do Eufraco, o sintoma da síndrome do Eufraco, todo esse ciclo? Dos 8 sintomas, ou do sintoma mesmo, com qual que você acha que você se identificava mais quando você estava nessa experiência dessa ausência de sentido e tudo mais? Qual o sintoma? Do sintoma do, do buraco vazio na alma, ou a corda esticada, né, esticada no outro, carregando às vezes uma mochila pesada nas costas do passado, em busca de sentido de vida mesmo, é esse ciclo, né, desses sintomas e tal. O que que você se identifica mais? O sintoma de todos que eu mais me identifico é o de estar esticado em alguém, assim, de estar Aham, ancorado numa outra pessoa. uhum. Porque ele teve ali a base para fazer para fazer cair do topo da montanha lá no buraco, né? Você falou no início. Foi isso que quando É. se eu tô ali usando uma escora, né? Você tira a escora, Uhum. né, necessariamente vem abaixo. A Foi gente, isso que aconteceu. aí a gente conversou muito, né? A gente trabalhou muito esse sintoma durante a travessia praticamente toda, né? Sim. É, sim, do ponto de vista da a gente falando assim desse buraco, alma, angústia que você tinha antes e tal, como que você assim, se você falasse, se você tivesse que dizer como que você se encontrava antes, como é que era isso? Como é que você estava antes? Como é que você vivia? Como é que era isso? Como é que você percebia isso antes? Antes do abismo ou no abismo? Então, podia ser um pouquinho dos dois. Antes do abismo, ou seja, Não, antes do abismo, eu achava que a vida era aquilo, na Nossa, realidade. que Eu forte. achava que é, a vida era assim, eu não me basto, e aí, que eu Uhum. não me basto, eu encontro uma pessoa para fazer de muleta. Aí elas, sabe, dois bêbados andando na rua? Um Aham. bêbado apoia no outro, se equilibra, mais ou menos assim. Eu achava Nossa, que, que isso inclusive, é. era a função de uma relação na vida, que era a função assim, ó, bebinho, gruda aqui comigo que a gente vai se equilibrando. Uhum. Então, só que quando você tá bêbado, você acha que aquele é o estado normal, né? Normal. Difícil um bêbado, é tipo doido, difícil um doido ter consciência de que é doido. Não doido, Uhum. doido tem Sim. consciência, né? Então, naquele momento, escorada no outro, que também estava escorado em mim, né? Que Uhum. não é uma relação de escoramento unilateral, é uma relação de escoramento bilateral. É, e naquele momento eu achava como aquilo já, aquela escora foi colocada e foi sendo reforçada ao longo dos anos. Eu achava que aquilo era uma estrutura fortíssima de um prédio de 80 andares. E é óbvio que não era, né? Porque no primeiro movimento, assim, tipo, na primeira machadada que aconteceu, Caiu pau, tudo. caiu tudo e fui parar nesse lugar que, honestamente, assim. E é estranho, porque quando eu digo que é o pior lugar que eu já frequentei, mas ter a consciência de que provavelmente se eu não tivesse passado por esse lugar eu não estaria aqui hoje, Nossa, que me forte. faz ter uma super gratidão pelo buraco também, entende? Então, Uhum. Nossa, fantástico. isso, né? Fantástico. Isso aí é interessante porque isso aí é aquele arco que eu falo, né? De você ir fazendo os degraus, escada por escada, para sair de dentro do buraco. E aí, no início, você tem que ir simplesmente porque alguém está segurando na mão e te tirando. Aí, depois que você vai entender o processo que você fez. Bela, eu lembro o primeiro dia que a gente foi conversar na praia e você falou assim: fala, o que que você tá sentindo? Eu comecei a falar do Léo e você falou assim. Eu comecei a falar do meu companheiro, né? E você falou assim: é que a gente não veio aqui para falar dele, a gente veio aqui para falar de você. Eu falava, mas é dele que a gente tá falando, porque foi ele. Ele é o responsável. E você falava assim: então, é que ele não é o responsável. Eu falei:
Eu lembro que eu fiquei irritadíssima com você. Eu falei, mas não tem nem respeito por mim essa pessoa. É muito engraçado É, como no primeiro momento, assim, na primeira fase do aprendizado, você não sabe nem o que você não sabe, né? nossa, é E a forte. pessoa, e aí a pessoa fala para você, mas é que não é sobre isso. E você fala, é sim. E a pessoa, não, não é. Acredita em mim, não é sobre isso. E eu acho que essa foi a minha maior sorte, sabia? Que é, mesmo não conseguindo enxergar, porque Uhum, tem uma hora que você não consegue enxergar, né? uhum, Eu olhei e pensei assim, gente, pior do que tá, não tem como ficar. Então, assim, se ele deve estar vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Eu vou só confiar e, sabe? E vou tomar como verdade o que ele está dizendo e vou caminhar. Vai que uma hora essa verdade é revelada para mim também, assim, que eu tenho acesso a ela. E foi meio isso, assim. Tem uma história do que o Newton Bonder conta que eu amo, que é a recontagem da história de que Moisés abre o mar para o povo passar, né? uhum. E ele reconta a história e ele diz, na verdade, Moisés não abre o mar. Moisés recebe de Deus a ordem de que diga ao povo que marche. E o único lugar que tinha para marchar era para dentro do mar. Então o povo marcha para dentro do mar. Quando a água está chegando no nariz, é que Deus, comovido com a confiança nele depositada, abre o mar. Nossa, que Então, lindo. primeiro, não é o mar que abre para o povo passar. Primeiro o povo marcha, depois é que o Depois é mar que abre. eu abre. Nossa, E muito foi, bom. assim, baseado nessa premissa que eu fiz assim, beleza, eu vou marchar porque ele está falando que vai abrir, então vamos embora. Pode ser que vou confiar que abra. E Nossa, fantástico. abriu, né, Del? Senão eu tinha É. morrido. Fantástico, fantástico. Pensando é, é, em você como pessoa, pessoa mesmo, né? Quem você acha que você era antes de começar a fazer esse processo, como pessoa, né? Do método travessia? Eu acho, meu Deus, eu acho que eu era uma pessoa potente, Uhum, mas com muito pouca consciência. Assim, eu acho que eu tinha consciência de 30% da minha potência só. Consciência, consciência. E, nossa, eu era uma pessoa bem estranha, vou te falar. Porque há coisas que hoje eu entendo como necessárias, tal qual o oxigênio, que eu não tinha. nossa, Então, pensa que assim, até ir parar nesse buraco, eu nunca tinha feito silêncio na minha vida. nossa, que Eu forte. nunca tinha estado só, sido um indivíduo na vida. E foi ser catapultada para esse lugar que me fez entender isso. Porque foi a primeira vez na vida que eu me vi num lugar silencioso, eu me vi em silêncio e me vi só. E não tô falando só, tipo, eu tinha minha mãe para ligar, eu tinha pessoas para Uhum, ligar. uhum, Mas não ter vontade de encontrar ninguém, não ter vontade de fazer nada disso, me obrigou a ficar sozinha. Ficar. E aí, no que você se obriga a ficar sozinha, o silêncio faz muito barulho na realidade, no porque quando eu primeiro falo, momento. nossa, ele é muito barulhento. Uhum, E foi aí que eu entendi que, assim, havia ecos, havia vozes, havia recados que eu mandei para mim mesma. Há 30, eu passei 39 anos mandando recados não ouvidos por mim mesma. Não, nossa, 39 anos mandando recados. Então, assim, nossa. eu tinha 39 anos de, de, de recados para ler sobre mim mesma, entendeu? E foi demais, assim, ter. Então, pensar, caramba, quem que você era antes? Cara, eu acho que eu era uma criança retardada porque assim, um adulto de 39 anos que não sabe o que é ser um indivíduo, que não se ouve, que não faz silêncio, que não entende, não tem espelho em casa, não entende exatamente quem é, o que que quer, por que quer o que quer, por que sente o que sente, porque, sabe?
Então, eu acho que eu era essa pessoa. E o que é mais grave, eu me achava o máximo. Nossa, O pior. nossa, mas é uma aula, né? Uma aula total. Nossa, uma aula. É muito profundo. O que isso que você está trazendo vai se conectar com milhares e milhares e milhares de pessoas que ainda não perceberam que elas estão na beira do abismo da morte, O né? difícil, Del, é como é que você fala para alguém, olha, tem um lugar, sabe aquilo? Tem um lugar onde o amanhecer é lindo, as flores festejando mais um dia que vem vindo, a pessoa fala, mas não, mentira, você tá mentindo, não tem esse lugar. Eu falo, você fala, tem. É que tem uma hora que a pessoa, você tem, é como se eu dissesse para você, olha, tem o céu. No céu, é assim, funciona. Chega lá, o céu é, na verdade, uma plataforma de petróleo pintada de cor de rosa. E eu preciso, pode te levar para lá, eu preciso que você acredite que esse lugar existe, porque você vai ter que fazer coisas para a gente conseguir chegar, entendeu? Mas é que é muito difícil. Eu fico pensando assim, cara, como que eu falo para uma pessoa que é possível nascer de novo É. na vida adulta, que na verdade não é possível, é que era necessário, que todo mundo precisava passar por isso. E aí hoje eu vejo pessoas escoradas em profissões, escoradas em Uhum, relações, escoradas na mãe. uhum, Nossa, eu tenho uma amiga, ela tem 27 anos, cara, ela parece que ela tem 13. E eu olho para aquela relação e é uma relação completamente doentia, porque nunca é um que escora sozinho. uhum, São duas pessoas escoradas. Então tá ela escorada na mãe e a mãe escorada nela. uhum, E é uma relação completamente não saudável, entende? uhum, Mas elas entendem como saudável. E como é que você vira para a pessoa que acha que aquilo é saudável e fala, olha, é que isso não é legal. uhum. E também que direito tem você, né? Tipo, de Sim, fazer isso. sim, É sim. difícil, é muito É, delicado, né? então, estrategicamente, na minha metodologia, estrategicamente eu transformei algo complexo, né, que é os sintomas do vazio existencial, né, os sintomas do eu fraco, em linguagem simples, né, até bebendo dessa influência que eu tenho forte do teatro, né, então uma linguagem que vocês falam horizontal, porque você trabalha nessa linguagem não com a pessoa que já caiu ou está prestes a cair do topo da montanha dentro do buraco, que foi a forma como você foi salva, vamos falar assim, né? Você já foi salva num lugar de angústia, num lugar de vazio, num lugar de calafrios, que se a gente não chegasse, se a gente demorasse a chegar ali para te resgatar, por exemplo, com uma semana adiantado do jeito que você estava, a gente poderia te encontrar morta, né? Isso é uma realidade, né? Só que o que eu faço nas minhas redes, nos eventos, é justamente trabalhar com muita clareza os sintomas, porque enquanto ainda a pessoa está consciente, mesmo que ela não perceba que ela está doente. Mas ela, quando eu falo sintomas, por exemplo, quando a gente Ela fala, sente. entende? Quando eu falo, por exemplo, uma frase que eu tenho muito forte na minha rede, é, é se em algum momento o seu chefe ou o outro falou alguma coisa para você e isso caiu num lugar de não validação e o que ele trouxe fez você perder seu dia, fez você ficar muito angustiado, fez você chegar em casa muito nervoso, mas foi uma única casca de banana que o outro trouxe que teve esse poder de tirar você completamente do seu eixo. Na verdade, a pessoa não está no eixo. Ela acha que está no eixo dela, mas ela não está, porque foi um único movimento do outro na direção contrária daquilo que era a expectativa dela, que a pessoa tinha, que desmontou, né? Então, Sim. tem várias outras coisas, né, que eu vou mostrando lá, que dá para a pessoa minimamente perceber, mas essa reflexão sua é fantástica. E assim, se eu te perguntasse, já que a gente está falando disso, é,
que obstáculos você acha que você tinha antes que te impediam de enxergar exatamente que você estava numa situação, tinha um estilo de vida do risco? Primeiro, eu acho que estar escorado em alguém, como nunca é, ou quase, pelo menos as relações que eu já vi, tá? Quase nunca é uma escora unilateral, é uma escora que serve a dois. Aham. É quase uma mentira que a gente combina aqui, Nossa. sabe? Olha, eu vou Uhum. mentir pra você, você vai mentir pra mim. Então eu minto que você é uma pessoa segura e forte, você mente pra mim que eu sou uma segura e forte. Na verdade, nós estamos nos escorando para tentarmos sermos seguros e fortes. O problema é que, qual que é o problema disso? É que se eu me escoro numa outra pessoa para ser segura e forte, eu preciso contar que aquilo que não vai ter falha naquilo. Porque se a gente falha com a gente mesmo, e a gente falha muito com a gente mesmo, Uhum. a gente não pode contar com a certeza absoluta nem dos nossos próprios acordos com a gente mesmo. Olha, eu falo assim, eu vou fazer dieta. Aí eu acordo amanhã, uma amiga fala, vem comer aqui em casa. Eu chego lá e risoto de camarão. Eu como. Então, assim, eu fiz um acordo comigo mesma. E eu falho o acordo que eu fiz comigo mesma. Imagina o outro. Coitado do outro. Assim, qual que é o sentido de eu escorar a minha vida num terceiro? Seja ele quem for, pode ser o Papa, pode ser Uhum. minha mãe, pode ser quem for, porque assim, a minha mãe, eu saí de dentro dela e ela faz coisas que me desagradam. Uhum. Ela não. Então, eu não posso entregar a ela a minha integridade emocional, psicológica, física, afetiva. Não posso entregar a outro. Eu posso dividir com Um outro, outro. mas Uhum. entregar esse, esse poder ao Poder. outro, Uhum. E você acha que. assim, é pedir para dar errado, é pedir para É. dar merda. E eu acho que aí respondendo a sua pergunta, o que eu acho que faz você não enxergar, primeiro, é que como é um acordo que Uhum. eu para você e você mente para mim, a gente, assim, uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. Nossa. Segundo, que com o passar dos anos, você vai tornando aquilo confortável. Por quê? É como você, sabe quando você chega na casa de alguém, você repara a sujeira do banheiro da casa da pessoa, muito mais fácil que você reparar da sua casa, porque da sua casa aquela sujeira não nasceu do dia para noite. Ela Nossa. foi aumentando ali. E aí daqui não, você não reparou, que você não repara mesmo, porque tá ali Uhum. todo dia, ela vai aumentando pouquinho, pouquinho, é muito sutil. A movimentação é muito sutil. Então, uma relação que em algum momento é, foi, né, esteve em desacordo ou coisas que lacunas que eram, ela foi sendo preenchida e aquilo foi sendo maquiado, 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 até parecer um lugar, é, é, com, parecer não, até ficar um lugar confortável. Eu acho que o conforto, pelo menos no meu caso, o conforto foi a grande questão. E acho que é isso. No meu caso, Uhum. o conforto e E, essa mentira que a gente vai contar, tipo, que nós vamos combinar aqui entre a gente, entendeu? e nesse caso, como é que você percebe os pequenos picos e eventos de angústia que se tem, que não são tão claros, que você vai lá e maqueia ele, faz. Você viveu isso? Você tinha isso antes? Deu. Eu tive muito no início da relação, até formular um acordo Entendi. de, entendeu? É bem interessante, muito interessante. Muito no início. O É, início foi bem complicado, assim. muito Aí interessante. depois que a gente acordou, como eu sou uma pessoa, e aí é um defeito meu também, eu sou uma pessoa muito prática, eu resenho pouco sobre o problema. Eu não Uhum, gosto. Então, se não der para eu resolver, eu passo por cima dele, tipo corrida de obstáculo. uhum, uhum.
Entendeu? Se eu não puder derrubar o problema e acabar com ele, eu pulo ele. E aí eu acho que que foi isso que eu fui fazendo. Eu virei especialista em Em, que, saltando. em quebra-molas. Exatamente, fui saltando os Assim, obstáculos, saltando. me Interessante. acostumando a saltar os obstáculos. Aí faz todo sentido chegar um momento que inexplicavelmente a corda esticada arrebenta, né? É Sim. muito, muito E forte. vou te falar, eu acho que demorou, hein? Porque é muito sério. É muito. Tal qual é sério, tal qual é nocivo você depender de uma droga, do álcool, sabe, para viver, é sério você depender de uma relação. É Uhum. sério você depender de um outro, qualquer que seja ele. Porque dependência, a palavra dependência é negativa, independente de qualquer coisa, Sim, de quem sim. quer que seja. Se for da Igreja Católica, é ruim, entende? Eu sou dependente de hóstia, é ruim. Qualquer Uhum. coisa é ruim. Dependência, qualquer que seja ela, é nocivo. Ponto. Uhum. Sim, e aí, e nesse caso, a gente chama, né, de corda esticada, porque não se percebe na verdade, se está fazendo é um cabo de guerra, né? E em algum momento, isso vai puxar para um lado ou para o outro, só que pode chegar um momento que rebenta. Ou seja, e é isso que muitas pessoas não percebem. E o que a gente trabalha é não precisa esperar arrebentar para você tomar consciência de quem você é, tomar consciência desse lugar de indivíduo que você trouxe muito bem, fantástico. Ou seja, nunca eu tinha me percebido como indivíduo, porque é isso que acontece nesse modelo, né, de corda esticada, que você vai sonegando sua individualidade para caber no projeto do outro, e o outro vai sonegando a individualidade para caber no seu projeto. E aí chega uma hora que você pergunta, quem sou eu? Que aí tá o vazio, olha onde o vazio. Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Né? Sim. Vamos para a próxima? Está sendo um aprendizado. Que fantástico. Está sendo uma aula para quem vai assistir. Olha, gente, quem vai assistir isso, aproveita. Vai ser uma aula. Está sendo uma aula aqui. Amanda, quem você se tornou, então, depois que você fez esse processo da travessia? Que tipo de pessoa você acredita que você se tornou? Eu acho que eu me tornei quem eu nasci para ser. Eu. Isso aqui é forte. É, eu acho, assim, hoje, olhando de forma. Sem olhar de forma vitimista, de tipo, ah, eu estava numa relação tóxica, nananã, não sei das quantas. Porque eu acho que isso vira tipo um modismo também. E Uhum, sinto que, assim, você tira. Quando você fala eu vivo numa relação tóxica, você nunca acha que você é o tóxico. Isso é o uhum, primeiro ponto. E não há relação tóxica unilateral. Toda relação uhum, tóxica é bilateral. Tem, uhum, ela é tóxica para as duas pessoas, entende? Então, o que eu acho é que, assim, sem olhar para a história de forma vitimista, sinto eu que eu sou espírita, né? Então, a minha visão da vida é uma visão de uhum, que assim, essa vida ela não começou, a minha vida não começou quando a minha mãe me pariu em uhum, 83. uhum, Então, eu sou um espírito que, né, vem com uma carga e eu já trago aprendizados, eu já trago talentos, eu já trago dons, eu já trago predisposições, todas essas coisas. Quando né, viro uma criança ali e nasço no seio de uma família, eu ainda não sou quem eu vim ser, né? Eu ainda não me conectei com esse ser de antes, porque eu sou inimputável ainda, eu, né, dependo de novo, dependo uhum, meu entorno e vou uhum, passar muito tempo dependendo desse entorno, fisicamente primeiro, uhum, emocionalmente depois, financeiramente depois, né? Uma data. uhum, uhum, No meu caso, eu pulei algumas etapas. Então, logo depois de viver dependendo dessas pessoas,
eu saí de depender dessas pessoas, em vez de criar uma independência, Uhum. eu, eu casei e virei dependente de uma outra pessoa. Então, eu deixei de estar esticada nesse núcleo para me Uhum. esticar numa outra pessoa aqui e imediatamente tive um filho. Ou seja, eu me estiquei em alguém e tive alguém esticado em mim Valeu. diretamente. Então, É. eu saí desse círculo de dependência, desse cenário de dependência, para esse outro cenário de dependência. Uhum. E aí, o que que aconteceu depois disso? Eu fui trocando essa personagem aqui. Só tocando a Só escora trocando. para se esticar. Exatamente. Tipo, pensando assim, nossa, essa escora, ó, era essa escora. Aí eu pensei, nossa, mas essa escora aqui é melhor do que aquela outra, que ela é um pouco mais longa. Aí depois pensei, nossa, mas é que essa daqui, ela é um pouco mais robusta. E fui Uhum. trocando E só a foi escora. trocando. E fui trocando a escora. Foi o que aconteceu. Entendeu? E o que eu sinto é que o que eu vivi nesse 1 ano de processo, com você tendo me pegado lá no fundo Uhum. do buraco negro, para chegar hoje, a gente tem 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 1 mês desse processo. Eu acho que, tal qual uma gestação nova, de que 9 meses de gestação, a sensação que eu tenho é que foi exatamente isso, assim, uma nova gestação. E o que eu sinto respondendo a sua pergunta, quem você é hoje, eu acho que eu sou quem eu vim ser. Nossa, Eu, lindo pela isso. primeira vez na vida, eu consigo me conectar àquele ser anterior à barriga da minha mãe, Nossa, que que é, lindo. um, que é uma pessoa, um espírito com potências, com tendências, com Uhum. deficiências, Uhum. com dons, com todas as coisas que precisa olhar para si, para ouvir tudo isso e entender que precisa ser mudado, que precisa ser evoluído ainda, o que precisa ser não sei o quê. Então, mas isso é impossível ser feito assim. Eu escorado numa pessoa aqui, outra pessoa escorada em mim aqui. Isso é impossível de ser feito assim. Nossa, Impossível, impossível. impossível. Que fantástico. Que fantástico. E aí você explicou, né, o que a gente trabalha como primeiro nascimento, segundo nascimento, saída da barriga da mãe. Eu Eu, lembro seus olhos eu, brilhando quando eu trabalhei esse conceito a primeira vez que eu perguntei de tudo aqui, o que que você achou mais interessante? Aí você disse, primeiro nascimento, nascer da não existência para a existência, você lembra disso? Você sim. se agarrou. É E eu bonito acho que é exatamente isso, porque o terceiro nascimento, que isso. é esse processo que a gente está vivendo, né, que eu vivi Uhum, que agora, você viveu agora. ele me conecta Ao, ao ao primeiro. criador, ao primeiro, É. entende? E Uhum. aí é aquilo que a gente fala, que eu já falei sobre isso com você, que é por que que a maioria das pessoas vai passar a vida focada nesse nascimento do meio aqui, ó? Isso aí. É o que eu falo. É assim, ó, eles É. são o primeiro e o terceiro, eles são Os, tão os, mais potentes, tão é, mais importantes, tão mais densos e tão mais que isso aqui vira um detalhe no fim das detalhe, contas, no fim, entende? Ele no, vira viram. É. uma... O problema é que Mas assim, o mundo passa a vida para raciocinar isso aqui. é, Oh, é. caralho, mas por Essa que, é, cara? essa é a minha crítica um pouco às metodologias dependentes muito mais que a gente Pra chama, né, psicanálise. do passado, né, de ter que voltar ao passado, de ter que supervalorizar demais é, esse período da primeira infância tem importância, sim, mas se a gente está falando de nascimentos, você tem que dar tanto valor de potência aos três. Então, agora eu não estou falando mais só de um, eu estou falando de três. Eu estou falando da não existência para a existência, da saída da barriga da mãe e do terceiro, que é o mais importante. Se você for pensar, o primeiro é que qualifica o terceiro, porque é aí que te tira. Veja, é só pegar a sua experiência de vida que você narrou brilhantemente. Você nem teve tempo de se ver como pessoa para ser um eu forte, para ser você e não o que fizeram com você, e você já é obrigado a se esticar. E se estica para. Aí nasce uma pessoa, você se estica para cuidar. E aí você vai fazendo cálculos do jeito que você aprendeu a viver. Só que não foi você que desenvolveu isso. Isso você desenvolveu lá atrás como sobrevivência.
Então você não tinha essas ferramentas que a gente deu para você falar, nossa, pera aí. E ao trabalhar isso, o que eu achei lindo também foi retirar você da culpa das decisões de lá de trás. Isso era o que eu ia dizer agora, porque o Pode que eu ia falar. dizer é o seguinte: sinto eu também, porque aí alguém pode estar ouvindo a gente, pode pensar assim, poxa, mas então eu podia passar desse momento de, tipo, nasci, tô aqui no seio da minha família, vivendo na dependência deles e já passar para a independência, para o Uhum. terceiro nascimento. Terceiro nascimento. Eu não sei se isso seria possível com outras pessoas. Comigo, eu sinto que não seria possível. Sabe quando parece que foi necessário é, ter sido escorada, ter escorado alguém, ter, Uhum. ter sido escora foi importante para ser indivíduo. Uhum. Como se isso fosse o processo natural Uau. mesmo. O que eu É. acho que acontece é que muita gente vai fazer disso aqui a Por eternidade. quê? Então, aí, por que que faz? Aí você tem toda a razão. Qual é o problema? O problema é que não há uma pedagogia estruturada, educacional e social para levar as pessoas ao terceiro nascimento. Não existe. Como não existe, você se torna eterno uma das fases da sua vida. E aí, e é tão fantástico isso que você acabou de dizer, mas tão fantástico. Por quê? Porque só consegue fazer esse nível de reflexão tão profunda quem faz o terceiro nascimento. Porque depois que você faz o terceiro nascimento, você fala, cara, o prédio pode cair na minha cabeça, mas não tem como ninguém falar que eu não vivi isso que você está falando que viveu. Você entende? Então, agora, como que você traduz isso para uma pessoa que não viveu a experiência? Aí que é um pouco do nosso trabalho, entendeu? Porque, veja, pode tentar negar, tirar você de tudo, mas disso que você está trazendo não dá para negar. Eu estou vendo uma pessoa que era uma pessoa antes e agora ela é outra pessoa. E você tá marcando para gente essa diferença, entende? Eu ia até te provocar, eu já te provoquei isso uma vez, e vou provocar de novo, né? E eu tinha no processo, eu provoquei que para mim você é uma escritora, e para mim você também é uma filósofa. Porque hoje é diferente do modelo tradicional. A primeira grande reflexão de um filósofo não é sobre o mundo das ideias, como falou Platão, não é necessariamente sobre os axiomas, sobre a doxologia, as palavras difíceis. A primeira grande reflexão é quando você se situa diante da vida. E para se situar diante da natureza, diante dos outros, você se situa com você na relação com tudo isso. Se você não consegue situar em você, você vai à praia e não percebe o mar, porque você não joga com o mar te engole, é corda esticada, entende? Por isso é que esse atravessamento te situa agora para você ser atravessada pela vida, isso é poesia, mas depois que você é atravessada, você consegue falar do atravessamento. Começou a filosofia. E quando você fala desse atravessamento, outros se identificam com essa travessia que você fez e começam também a falar, a querer o atravessamento deles. Aí é uma outra ciência que eu falo que é a ciência desse afeto, né? Nossa, lindo, lindo, mas eu não quero aprofundar porque eu quero ouvir você. Tá bom demais, entendeu? E eu ia te fazer uma pergunta, mas você já trouxe e você mesmo já respondeu que quando da primeira vez você falou quem você antes era e quem você se tornou, você já trouxe de cara que você tinha renascido. E aí você falou, trouxe isso para. Quer falar sobre isso? Sobre o que é esse renascimento? O que é? Acho que é isso, assim, é você finalmente poder ser quem você veio ser nessa existência aqui.
entende? Uhum. Ônus e bônus, né? Porque não tem só Sim, bônus, é ônus e bônus, sim, óbvio. sim. É, isso só te dá consciência de quem você é, do que precisa ser feito, do que. É muito curioso, porque, por exemplo, se eu pegar um feto, tem um feto de 6 meses. Se eu conseguisse falar com aquele feto dentro da barriga e eu dissesse para ele assim, olha, por que você não sai daí? E se você sair daí, do lado de fora tem um negócio chamado mar. Quando você ficar na frente dele, vai bater um vento. O vento é uma coisa que bate em você e você não vê, mas você sente. E aí, do nada, aparece um negócio, uma bola de fogo imensa, num espaço vazio e ela não cai, mas ela fica num lugar chamado céu. E dessa bola de fogo, você sente também uma espécie de calor. O feto vai falar: ah, se fuder, caralho. Tá de sacanagem. Mendigo? Que isso existe? Isso é uma piada de mau gosto? Vai contar a história da carochinha para outra? Eu acho que é mais ou menos isso. Nossa. Sinto que, assim, depois dessa arrebentação, o lugar é tão. E uma coisa que é muito curiosa, e eu não sei se pessoas viram isso aqui depois, mas se virem, é importante que saibam, que é o seguinte: Virão sim, eles vão a assistir gente, sim. de fato, cada ponto de vista é mesmo a vista de um ponto. O que eu quero dizer com isso? Ter mudado não muda só a mim, muda o mundo. Nossa, que Por foda. quê? Porque eu vejo o mundo a partir de mim. Para sempre, eu nunca vou conseguir ver o mundo a partir do seu ponto de vista. O seu ponto de vista é só seu. Então, como tudo que eu vejo é a partir desse ponto aqui, se esse ponto muda, todo mundo muda. E aí é muito louco, porque tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Eu tô falando tudo, tudo. A forma como eu percebo o tempo mudou. A forma como eu penso mudou. A forma como eu olho para as pessoas na rua mudou. A forma como eu planejo a minha vida mudou. Tudo mudou. Tudo. O universo foi alterado pela minha mudança. É muito Nossa, é estranho. muito forte isso. Como se de fato eu estivesse conhecendo um novo mundo, Um novo entendeu? mundo. Nossa, que fenomenal. E você vê, né? E aí, olha que coisa fantástica, fantástica. Se por um lado você traz a analogia da criança que não consegue ter a noção do que é o mar, porque ela ainda está lá, a forma como você traz a explicação do terceiro nascimento é toda na linguagem de alguém que vai agora descobrir o novo mundo. Olha que coisa linda, porque a nascimento existem metáforas, linguagens e analogias que são específicas de nascimento. Então, quando você fala é o mesmo mundo, mas não é mais o mesmo mundo, porque é o mundo visto a partir de um outro lugar dentro de mim que mudou. Então, é tudo novo. Nossa, é lindo, é profundo. E faz todo sentido em você dizer que você tinha que falar isso para as pessoas poderem ouvir. Porque isso traz uma esperança tão grande para quem, é, em qualquer época, estiver escutando isso aqui e não vê esperança para elas mais, sabe? Porque quando você chegou naquele momento lá, se eu falasse para você de esperança, de sonho, reage, não sei o que, essas lorotinhas que muitas vezes profissionais motivacionais falam sem conhecer da alma humana, não ia dizer nada para você, porque você não está, você está lutando, não sabe nem o que, nem se vai viver daqui a um segundo, como é que você vai reagir? Como é que você vai sonhar? Entendeu? Tem uma etapa que tem que ser cumprida no processo de desenvolvimento humano para tirar uma pessoa de um estado de angústia, de um estado de vazio, até ela ter a noção do que ela quer e o que ela é para a vida.
Por isso é que Sim. é tão importante essa entrevista, esse diálogo com você, sabe? Tem um poder muito grande de pessoas que vão se identificar, e é por isso que também eu faço questão de passar o percurso, sabe? As perguntas é um percurso, é uma travessia que a gente está fazendo, que a pessoa está vendo de como você chegou, o que que foi aplicado, como que você interagiu, e olha o nível de capacidade de você fazer a reflexão hoje sobre o seu próprio processo. Olha o nível de capacidade, de possibilidade. Isso é um ganho para a sua vida, para a sua produção como artista, para a sua produção como jornalista, como comunicadora, né? E tem uma surpresa, tá, gente? A gente só vai falar no final. Eu estou segurando ela aqui, mas tem uma surpresa que eu quero deixar para o final, entendeu? Para vocês verem onde ela chegou, eu quero deixar para o final. Então, como você já disse, né? Você está me ajudando muito aqui. É, é, quais foram, assim, os sentimentos que você acredita que você construiu agora nesse processo de sair, né? Depois da travessia? Quais sentimentos você acha que você construiu dentro de você? É muito engraçado, porque é aquilo, como eu mudei, tudo mudou. E até o significado das palavras mudou. Uhum. Porque antes eu me achava, eu me denominava, eu sou Áries com Escorpião, viu? Para quem tá Uhum. ouvindo, sou Áries com Escorpião. É, tem gente que acha que é a encarnação do demônio logo. Mas, então, eu sempre fui uma pessoa forte. Pensa que assim, eu enfrentei minha mãe e minha família para poder casar aos 16 anos e falei, vou ter um filho, porque eu quero ter um filho aos 16 anos. Não fiquei grávida porque eu quis ter um filho aos 16 anos. Então, eu sempre me achei uma pessoa forte, mas eu mudei. E o significado da palavra força também mudou. Então, apesar da palavra ser a mesma, o vernáculo é o mesmo, Uhum. mas o sentido é completamente diferente. Porque hoje eu sou uma pessoa forte. E ser forte nesse lugar, ser forte a partir desse novo olhar para o mundo, é ser autárquico. Eu sinto que eu não preciso gritar, não preciso xingar, não preciso debater, não preciso espernear, não preciso agredir, porque eu sei o que eu sei. E eu não preciso te provar que eu sei, porque saber me basta. Entende? Nossa, Tem total. tem é uma força sábia, é uma força com dan, assim, sabe? É uma força Uhum. com, tipo, imagina se sei lá, vamos pensar o Sócrates. Você imagina o Sócrates falando, mas é que você precisa, não sei o que. Não, não, o cara só sabe. E aí ele fala, irmão, é isso. Então, assim, se, se quiser a minha opinião, fica com ela. Se não quiser, tá de boa também. Entendeu? Tem um lugar de serenidade, eu acho que, então, assim, respondendo de forma prática a sua Uhum. pergunta. A força, agora, com um novo sentido de força, No eu forte, né? exatamente. A serenidade e passeares com escorpião, eu sou uma pessoa muito impetuosa, muito Uhum. impulsiva, não sei o quê. Nossa, como eu tô mais serena, mas eu acho que também tem essa coisa de você tá menos ansioso e menos inseguro. Você depende menos, né? Estar dependente te deixa inseguro. E aí, Uhum. não estar Uhum. mais dependente te assenta. Uhum. Então, uma sensação de serenidade que é muito É, interessante. que é estar fora do eixo, né? Esticar é estar fora do eixo. Foi devolvido ao eixo, olha a serenidade. Olha, Exato. não precisar provar nada para ninguém. Não, Exa- continua. Exatamente. E o terceiro sentimento, que é um sentimento muito forte que eu ganhei, que é esse, em 39 anos, eu não sabia que existia mesmo, é o sentimento de paz. Porque Nossa. outro dia eu estava contando para uma amiga, eu falava, amiga, que eu achava que paz era uma pomba branca.
que a gente usava na publicidade na época do Réveillon. Paz. E eu pensava assim, isso é uma palavra tão gasta, tão que não significa nada. Tipo, para mim, paz e babalu era a mesma coisa. Uhum. Só uma palavra que a gente imprime em algum lugar e, tipo, eu não sabia que paz era um sentimento, um estado, uma sensação. Eu não sabia disso. E juro por Deus, sempre que eu via as pessoas falarem em paz, eu achava piegas. Eu achava, tipo, ai, querendo ser, entendeu? Mas ela existe. É incrível, hein? Mas ela existe. E eu materializei ela, inclusive, eu sou diretora, né, de Uhum. audiovisual, então eu materializei ela. Ela é uma casinha velha com um buraco no teto. E só tem dois cômodos, é uma cozinha e um quarto. Ela é de tijolinho por dentro. Tem uma mesa, assim, com dois bancos na cozinha, uma fruteira no meio no centro da mesa, e tem uma criança que mora lá. E aí, de vez em quando, eu vou para lá, frequento esse lugar, e deito na cama com a criança, ela faz um cafuné na minha cabeça, assim, e, e é um lugar lindo, que eu tenho gostado muito de frequentar. Nossa, que lindo. Isso aí já vem junto com a outra pergunta que a gente conversou, inclusive, que foi as etapas, as fases que você passou para chegar a ser quem você é hoje. E aí a gente foi dividindo as fases, né? É, eu vou falar porque está anotado aqui, Fala, e que eu aí não... para você lembrar, você quer a Tá bom. queda, a ligação, o entendimento, a imagem mental da casa e o buraco, o longo processo de aceitação que não diz respeito ao outro, o longo processo de aceitação da não expectativa do outro e a certeza de quem eu sou e aquilo que eu quero para minha vida. Cara, é muito lindo isso. Pode comentar, pode, se quiser comentar essas partes, essas fases, porque aí é bonito, porque quem está ouvindo a gente consegue também visualizar que é um processo, né? É que isso podia ser um storytelling de uma poesia. Olha, você lendo pareceu uma poesia. Só a lista pareceu uma poesia para mim. Eu nem sabia. Foi eu que escrevi isso, né? Eu nem lembrava que eu Sim, tinha escrito isso. sim. Mas é muito bonito mesmo. Você pode falar, então, ó, a queda, a É, a ligação, queda é o evento, né? Dia 29 de abril de 2022, 23 nós estamos, né? vinte e 2022. dois. Foi o dia que eu saí de casa e passei 30 dias, 30 e poucos dias fora. Então, a queda é esse lugar, que é a ruptura do Do esticamento, né? Que eu esticamento. casa Exatamente. e aí aquela bengala rompeu, né? A Rompeu, corda rompeu e eu vim foi abaixo, lá no buraco. no buraco. Aí tem o tempo do buraco, não é isso que tem depois? Uhum, isso aí, exatamente. Aí foi o tempo do buraco, que eu passei dias sem tomar banho, sem conseguir comer, sem não sei o que e tal, tipo, sentindo todas as piores sensações que pode existir na vida. Uhum, Depois disso veio a sua ligação, foi uma uhum, ligação mais engraçada, porque eu só atendi o telefone, eu não consegui falar, né? E você só falava do outro lado, e eu. é, Então veio a ligação. Depois disso é o frio? O que que é? é o frio. É o frio e o É. início do processo. O frio na barriga, Não é o frio na barriga, era um frio que eu sentia dentro, assim. frio Parecia dentro. um exame de contraste. Se alguém já tiver injetado contraste, vai saber. Quando você injeta contraste para fazer o exame, corre uma coisa gelada dentro de você, assim. Uhum, E quando, assim, era uma sensação constante. Às vezes o medo passava, às vezes as outras sensações passavam, mas essa sensação de frio, ela não passava. Ela uhum, foi muito inquietante, assim, foi muito ruim e ela foi ficando, ela foi devagar sendo ralentada, assim, de reduzindo. uhum. Que aí já são os degraus para sair do buraco. Sim. Fase.
segura na mão, né? Técnica segura na mão, que o outro tem que confiar para Sim. que o processo aconteça. E Depois do frio, o que que tem? o entendimento, por que que De? você estava daquela forma? O entendimento da corda esticada. Ah, sim, sim. É, sim, entender, porque assim, num primeiro momento é assim, ah, fulano me feriu, tô aqui porque eu sou a vítima do planeta Terra e tal. E tipo, fulano é um escroto porque tá fazendo isso comigo. Hum, Então, esse primeiro entendimento é é difícil. difícil, quer sair do Ou lugar da vítima, né? é difícil demais. Porque sabe o que acontece? Quando a responsabilidade é do outro, não sou eu que tenho que resolver, né? É o outro. Então, tipo, a solução tá lá. Mas aí, entender que o pepino é seu é de lascar, vou te dizer. E foi lento, não foi Foi fácil, não. lento, foi lento. Foi lento porque você estava no último estágio que a gente trabalha, né? Tava muito dolorido, tava muito É, ferido, tava muito ferido. Muito, muito, muito. Foi difícil mesmo. Agora, a imagem mental da casa e do buraco. Então, a imagem mental da casa ela fez parte desse processo de entender o que E, tinha acontecido. Que aí uhum, você precisa explicar, olha, isso aconteceu porque você uhum, escolheu, né, a uhum, sua vida, seu propósito de vida numa outra pessoa. E não sei o que, e é natural que as pessoas se equivoquem, que as pessoas cometam equívocos, que as pessoas, o que não é natural é que. E aí, como eu sou, né, a imagem é uma coisa muito importante para mim, o meu cérebro produziu uma imagem. Eu lembro de um dia tentando explicar para você, e eu falei, olha, a sensação que eu tenho é que eu sou uma casa, tinha um buraco no teto, e nem que eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu falei, olha, é que eu sou uma casa com um buraco no teto. Então, assim, para se relacionar comigo, você precisa ficar em cima da casa segurando uma lona, tapando esse buraco para não chover dentro da casa. Pode ser? E a pessoa falou, pode ser. E a gente viveu anos assim. Só que do nada começou a gotejar dentro de casa. E eu tô gritando pra pessoa assim, fulano, ô, olha aí a lona aí que começou a pingar aqui dentro. E a pessoa falava, não, tá doida, tá tudo certo, a lona tá direito. E a pessoa começou a me convencer de que eu estava sonhando com aquela água, só que a água estava caindo assim, ó, na minha testa. E eu tô assim, mas tá chovendo. E a pessoa, não tá não. Muito engraçado. E aí foi a analogia que eu cheguei, que eu falei, gente, aí o que aconteceu? Um dia eu me emputeci, subi no telhado para olhar, não é que a lona tava, não tinha nem lona nem a pessoa, nem, não tinha ninguém lá em cima, o buraco tava completamente aberto. E eu falei, bem, já que temos um buraco aberto, precisamos lidar com esse buraco aberto, né? E foi aí nesse, começa. É, exatamente. E é recon- muito legal, porque você fala muito de um buraco uhum, existencial, é um o buraco primeiro. vazio, que a gente tenta tapar. É, E aí, assim, gente, se vocês estão me ouvindo, preste atenção. O buraco é lindo, não fica com medo é, dele. E aí, o que eu pensei foi, bom, se tem um buraco e o ideal é ele não ser tapado, nem por ninguém, nem por mim mesma, é assim, ele vai ficar vazio é. mesmo. Ele vai... Eu lembro desse Então, dia que a assim, gente se ele, trabalhou que o se ele buraco vai ficar vazio, vazio, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o forro da casa e vou ver o céu. céu, Por céu. quê? Exatamente. Nossa, fantástico. E foi o que eu fazia. Tipo, hoje está chovendo. Então, em dia de chuva, o que que você faz? Olha, eu me abrigo dentro da casa no pedaço que não chove. Quando passa a chuva, eu vou lá e seco a casa. Pronto. É o que dá para fazer. É o que dá pra... Entendeu? Fantástico. E aí agora tem dia, por exemplo, eu tô morando numa casa que é uma casa com telha francesa e não tem forro essa casa, propositalmente. Uhum. E acontece uma experiência linda quando chove. Chove, chove mesmo, tempestade. Como não tem forro, dá tipo uma poeirinha de água, de gotículas de água da chuva dentro de casa. Porque é só a telha, e a telha é um encaixe, né? Então, quando chove muito, alguma coisa da água, não é que pinga goteira, mas pulveriza uma umidade dentro. Você entende que está chovendo do lado, estando dentro de casa, sabe? Uhum. E é uma delícia a experiência. Aí, assim,
haverá quem se incomode, provavelmente, com a experiência. Mas, tipo, essa é a minha casa. E eu escolhi colocar essa telha. Então, O terceiro eu... nascimento é sobre isso, não é sobre o outro, é sobre a sua própria escolha, né? E aí, para a gente fechar essa etapa aqui, vem os dois processos, né? O processo de que não diz respeito ao outro Hum, e o processo, ou melhor, o processo de aceitação de que não é sobre o outro e hum. a aceitação de que não é sobre a expectativa do outro. Peraí, Del, fala de novo, deixa eu... Ó, aí a etapa começa, então, a ser sobre um longo processo de que não é sobre a aceitação do outro, não é sobre cumprir a expectativa do outro, porque senão continuaria, sairia do buraco e voltaria a ser corda esticada. Como é que foi? Você falou, essa parte é difícil, dessa aceitação de que não é sobre o outro. Eu tenho que assumir realmente a responsabilidade da minha vida e acabou. É, porque é isso, assim, você tem a possibilidade de ficar o tempo todo dizendo, fulano, sobe lá, tapa o buraco, Uhum. sobe o buraco, ou de entender, assim, não, é beleza, eu sou uma casa, tem um buraco no teto e não tem o que fazer. Até porque, assim, o outro também tem um buraco no teto dele. É, exatamente. Ele precisa cuidar do buraco do teto, tipo, ele precisa aprender a lidar com o buraco dele, não tá aqui tapando o seu buraco, isso não faz o menor sentido, entendeu? Mas é porque também, no meu caso, eu não sei no caso das outras pessoas, no meu caso tinha um Uhum. erro de concepção de que essa era a função do casamento. Uhum. E é uma crença, né? Uhum. Acho que tem isso também. Então, para mim, essa era o objetivo do casamento, entendeu? Uma pessoa tapar o buraco da outra. Quando, na realidade, o buraco nem é para ser tapado, quiçá É, pelo outro. é, Esse é, eu acho que essa é a chavinha que precisa virar, assim. é, sim. E eu me lembro quando a gente trabalhou, e o pessoal que faz a travessia também trabalha, a experiência de aprender a deixar o buraco vazio, porque ele só pode ser preenchido, nesse caso, é uma busca de sentido pleno. E o sentido pleno jamais alguém pode te entregar. Por isso, em algum momento, vem a frustração, porque a pessoa também não sabe que ela está buscando no outro algo que o outro não pode entregar para ela. E aí precisa de passar essas etapas. Fantástico. Deixa eu. Vamos pegar aqui. Você poderia citar assim, os 3 ou 4 aprendizados que você teve nesse processo de conteúdo ou de alguma coisa que você falou, cara, isso aqui, puf, abriu minha cabeça, isso aqui, puf, é o que eu vou levar, isso aqui 5 aprendizados, se lembra? Eu acho que o primeiro aprendizado que eu buguei, passei uma semana nele, assim, foi o de que há um nascimento anterior ao nascimento da minha mãe, que é o da não existência para a Para a existência. existência. Fantástico. Por quê? Porque pensar nesse evento deu um zoom out, assim, Aham. na minha vida e fez tudo, todo o restante, todos os pormenores de crenças, deficiências, medos, angústias, inseguranças, traumas, desses 39 anos ficarem muito pequenos. Entendeu? Uhum. Quando, quando eu penso, olha, esse é o segundo nascimento, na verdade, o primeiro é, ora, se eu sou uma criatura, é porque existe um criador. Uhum. Qualquer nome que você queira dar para ele. Ele dá para ele, exatamente. É nasceu. Mas para eu ser uma criatura, eu tenho que ter saído de um criador, tipo, que é né, o primeiro nascimento, que é o da não Uhum. existência. Então, eu Esse, estava na não existência com o criador e eu sou uma partícula uhum. desse criador. Desse criador. Logo, todo o restante é que assim, a minha mãe
também é uma partícula desse Criador. Nossa, muito bom. O meu pai, que me abandonou na infância, também é uma partícula desse Criador. Então, na realidade, estamos nós. Eu não estou submissa ou submetida a eles. Estamos todos em pé de De igualdade. Cada igualdade. um fez o que deu conta de ter feito. É, Entendeu? Porque, assim, é sobre o meu pai estar lá tapando o buraco dele ou não, ou ele, tentando é, tapar esse buraco dele de alguma forma. Entende? Tipo, então, esse entendimento de que existiu um nascimento anterior ao da minha mãe e que ele é muito mais, porque não é o nascimento dessa vida, e aí também tem a questão, né, do seu entendimento sobre não tem nascimento dessa existência. É isso, eu vim de uma história, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho aptidões, eu tenho defeitos, eu tenho coisas que eu trago comigo, que são minhas. sim. E isso foi forjado lá, né, então, e esse para mim foi o primeiro, porque ele realmente dá um zoom out na vida, assim. E então, e esse ponto ele é fenomenal, porque como o meu método é um método científico, não é um método necessariamente religioso, mas eu trabalho uma ciência que também se cala diante do mistério da vida. Entende? E isso é fantástico porque é exatamente o que você colocou. Se esse primeiro nascimento da não existência para não existência, a gente vem pelo fato de alguém ter criado, o que é potência para o terceiro nascimento é que é ele que te projeta para o terceiro. Exatamente por quê? Porque, como você pegou muito bem, o que tem em você de originalidade é o que tem nesse criador de originalidade. Então, o sentido da sua expansão ou do terceiro nascimento não tem relação direta nem com sua mãe nem com seu pai. Isso Claro. Ó. aqui, isso aqui, isso aqui É não como se fosse só veículos, assim, olha, eles só só foram, assim, você precisava de um veículo para chegar aqui, eles foram o ponto, veículo, entendeu? ponto. Tipo, isso. Se alguém supervalorizar demais o veículo, ele não consegue perceber que é ele que tem que pilotar os próximos veículos. Ele vai querer ficar naquele veículo, sendo pilotado pelas pessoas que estão guiando aquele veículo, e ele nunca vai ser o piloto, falando de travessia, né? O piloto do navio. Porque uma hora você tem que assumir o controle do navio, para depois você passar o controle para outro. E assim você vai construindo. Isso é lindo, né? Metáfora linda. E aí faz E sentido. eu acho que é uma coisa muito bonita de você entender também nessa visão, que não é uma visão religiosa, porque ela, para mim, ela é muito mais potente do que a visão religiosa, porque a visão Sim, religiosa é uma questão da fé, né? Tipo, exatamente. no que eu não estou vendo. Não, eu não É, estou acreditando em nada do que eu não estou nada. vendo. É uma É, criatura. é, Logo, tem um criador. óbvio. Uhum. Por dedução lógica, não por Lógico. dedução de fé, por dedução Sim, lógica. sim, Se é uma sim, criatura, tem um criador. A sim. ciência dá conta da minha existência, ela não dá Existência conta da minha da não, alma. ela não dá conta da não Ela existência. É não dá isso aqui, conta. entendeu? Logo, alguém soprou essa vida aqui. E não Alguém foi só minha mãe, pode. que a minha mãe Não não tem fez esse, ela não tem, porque ela, ninguém, né? você Então, percebeu bem, ela também é canal, ela também é só instrumento. Nossa, é muito lindo, é muito, ela só chegou um pouquinho antes de mim nessa existência só aqui, na isso, só realidade, assim. isso, só Ela isso. também é É, soprada comprada. pelo Nossa, Criador. é muito lindo E o que eu isso. acho que é mais bonito de perceber, é que assim, que é mais potente do que a visão religiosa, é que na visão religiosa tem uma coisa assim, Deus está dentro de mim. É uma coisa meio romantizada, sabe, eu acho. Uhum, É bonito, mas é romântico. sim, E tem hora que, assim, pô, eu penso coisa ruim, eu não sei o quê, Deus está dentro de mim, é tipo meio, sabe uma uhum, coisa meio que a conta não fecha? Eu gosto de pensar nessa coisa de que, assim, a menor parte do todo contém o todo. O que eu quero uhum. dizer com isso? Sim, deu para entender. Caderno aqui. Esse caderno é o todo. Uhum,
Se eu tirar uma beiradinha da página aqui, a célula que tem nessa beiradinha, Tem no caderno inteiro, né? então a menor parte do todo tem o todo. Logo, se tem uma criatura, se tem um, eu que sou a criatura, e existe um criador, e eu vim desse, tipo, eu fui, né, plasmada por esse criador, eu sou a menor parte do todo, que contém o todo. Uhum. E isso é mágico. É mágico. E aí é tão interessante porque quando você, óbvio, dialogando do ponto de vista cultural, né, aqui a gente consegue é, ir num lugar mais aceitável, porque é o nosso universo cultural. Por exemplo, quando eu estou dialogando com alguém da perspectiva europeia, né, Alemanha, que eu me identifico por ter estudado lá, é, o, a reflexão existe um limite que a ciência tem. O limite da ciência é a virtude dela. Qual é o limite dela? É nos entregar sempre alguma coisa lógica porque está pronto. Então ela nos entrega. Agora, o limite da ciência ou a virtude da ciência é quando ela se silencia para aquilo que não é obrigação necessariamente dela de explicar. E aí é toda essa imensidão do universo. Entende? E aí, essa imensidão do universo é aquilo que eu, pela teoria da atenção, método travessia, a gente chega diante do mar e se silencia. Mas quando você está num espetáculo de teatro, que aquela arte, você é arrebatado ali também, não dá para explicar. Você Entende? sente, né? Mais Você sente. sente, então é um outro. O que a gente conversa é que um pouco dessa ciência da modernidade, ela quis entrar no campo do inexplicável e dizer que o inexplicável é menor do que o explicável. E isso para a gente é uma aberração, porque o inexplicável é tão maior que eu não tenho palavra para poder expressar o que ele é. Não, não, Mas ao mesmo tempo eu não o nego, porque pelo não. fato de eu não poder explicá-lo, ou de eu Então, não conseguir explicá-lo, eu não, não nego a existência mas dele, a né? Eu ciência, entendo que ele existe. mas uma parte da ciência que a gente chama dos mestres da suspeita passado, eles negavam. Porque esse inexplicável eu não explico, mas ele me arrasta. Eu não explico, mas eu intuo o quanto eu estou destinado a ele, né? E mesmo que eu não intuo, só de ser humano, eu consigo perceber que eu sou parte de um todo. Não precisa você ter muita inteligência para você perceber isso, que você, ao aceitar a sua condição de humano, você está aceitando a condição de parte. Então você já vai ter que aceitar que você não é o todo. E se, ao aceitar que você não é o todo, será que nós temos condição de explicar todas as galáxias, todos os planetas? Não temos como. A gente sempre bate na porta do silêncio. E a porta do silêncio é a grande linguagem do próprio Criador ou do próprio mistério. E aí, para que explicar se eu posso atravessar, né? Olha, que lindo, hein? Que lindo. Qual o outro aprendizado? Você pode falar mais algum? Então, o primeiro que bugou meu cérebro foi esse. O segundo foi essa consciência de que o segundo nascimento e as circunstâncias que eu não escolhi, em que eu fui submetida, elas não precisam me definir, porque a partir do momento que eu tenho consciência do primeiro, né, tudo Uhum. isso fica diminuto, assim. É, fantástico. E o terceiro foi essa coisa a analogia de ter estado esticada numa outra pessoa, ter tido a consciência disso, ter tido a consciência do quanto é importante estar no, sabe, no próprio eixo. Uhum. É, que é tanta coisa, né? É que cada coisa é tanta coisa. É cada coisa, tanta coisa. É um processo. Eu acho que foi isso, Acho Del. que tá ok. Deixa eu te perguntar, só para ir conectando.
E o vazio e a angústia hoje, eles estão presentes na sua vida? Aquele calafrio, como é que é isso? O vazio, o vazio existencial, sim, né? Tipo, o buraco tá, mas ele é preenchido de uma forma quase afetiva. Assim, ele é Nossa, preenchido, que não. lindo. Ele é visto de uma forma afetiva. Tal qual quando você pode olhar é, a chuva. Tipo, eu, por exemplo, eu adoro tomar banho de chuva. Adoro. Eu sou da roça, na roça, a Uhum, brincadeira querida da minha vida era tomar banho de chuva. Então, quando eu tô na rua, se começar a chover, eu agradeço. Assim, eu tem 5 minutos de incômodo, uhum. mas 20 minutos de felicidade, que é o tempo que eu vou ficar na chuva, provavelmente. Eu consigo ser feliz tomando chuva. Nossa, que fantástico. A mesma chuva que cai em mim e me faz feliz, cai em uma outra pessoa e atormenta a vida dela. É exatamente, A chuva é exatamente exatamente a mesma. a O que mesma. muda é o receptor, né? É, Então, é aquilo, como eu mudei, o mundo mudou. E é mais ou menos isso. Então, o vazio existe, mas ele é visto de uma forma poética, ele é visto de uma forma engrandecedora, ele é visto de uma forma e que me conecta, é como se ele fosse a passagem, né? Tipo, a ligação entre nossa, mim e nossa, o que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, é muito forte. É muito forte isso. Porque o silêncio é o vazio, que não precisa de ter linguagem para ser presença. Por isso, você não precisa preencher o vazio para se sentir pleno, porque a Sim, plenitude é a presença do Criador em silêncio que abarca todas as frestas do universo. Esteja sempre vazio e estarás sempre cheio. Nossa, é fenomenal. Você, uma vez, quando eu perguntei assim, o que realmente a mentoria impactou a sua vida? E você falou uma coisa que, nossa, me emocionou muito. Tem a ver com vida e morte e tal. Você eu, lembra fa- disso? eu falei que você É, me tirou da morte. é, nossa, é forte. Acho que é mesmo. É que assim, eu posso, num primeiro momento, eu olho para você quase como um bombeiro salva-vidas mesmo, assim, sabe? Uhum, Que me tirou de um lugar de um limbo, né? Que é isso, foi a sensação mais próxima de morte que eu já senti. E de morte no sentido ruim, que é, de novo, a morte para mim não é uma coisa ruim. É, mas num segundo momento, quase de mãe de novo. É, eu sou muito grata, assim, a esse processo. E ao fato de ter confiado, sabe? De ter falado, então vai abrir, né? O mar vai abrir, né? Então vai. Então, tem certeza, né? Então vai, que eu vou atrás, eu vou te seguindo. E, e é isso, mas eu sinto que você me tirou da morte mesmo. Inclusive, tem Fantástico. uma questão muito curiosa, porque a pessoa que foi o gatilho para eu cair nesse buraco da morte foi a pessoa que te acionou para me socorrer. E todas as vezes que a gente conversa sobre isso, eu falo, olha, muito obrigada, porque se você não tivesse chamado o Del para me ajudar, eu não sei o que teria acontecido, assim. Então, foi de fato um salvamento. É, foi de salvamento. Foi essa expressão que você usou. O Del salvou a minha vida. É muito forte. É muito forte. É, hoje você, cada vez mais eu percebo, né, que a gente passa esses pontos, eu vejo uma pessoa que tem agora uma capacidade de reflexão que me faz, de fato, assim, imaginar, já que tudo agora é novo, de que coisas novas vêm para você, de coisas que você não imaginava que você tinha guardado aí dentro, mas que o fato de viver esticada não te permitia enxergar, né? É, quando você hoje
faz uma reflexão sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobretudo porque você é roteirista também, tem um olhar diferenciado para a sociedade, que tipo de pessoa assim você acha que precisaria passar pela travessia, pela mentoria travessia, pelo método travessia? Todos os seres viventes. Ai, Deus. É engraçado, porque assim, eu sinto que é necessário um tanto bom de maturidade Uhum, para poder conseguir entender, né? Tem coisas que, guardadas, assim, com raras exceções, né? Tipo, óbvio que tem as exceções, mas é difícil a gente entender quando a gente é muito jovem. Mas fora isso, se eu pudesse, eu pagava essa travessia para todas as pessoas que eu conheço, não? Porque eu não sei por que razão. Eu não sei se o mundo é assim ou se diz respeito da nossa sociedade. Acho que tem um tanto. Sinto, posso estar equivocado, mas sinto que tem um tanto da nossa cultura judaico-cristã que facilita criar esse campo de codependências e de uhum, onde o sofrimento é uma coisa que transcende, que eleva ao divino, sabe? uhum, uhum, Então, aí é isso. Eu não sei se, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país protestante, seria diferente, ou se, né, em outros lugares é diferente. As pessoas pensam como sociedade de forma diferente. Mas eu sinto, pelo menos no meu núcleo, com as pessoas que eu convivo, que todas as pessoas vivem condicionadas a, a 5, 7 clichês de miséria, gastos, uhum, e é tudo igual para todo mundo. uhum, Todo mundo ou tem um pai que abandonou e que por uhum, isso não dá certo, ou uma mãe que foi escrota e por isso uhum, a vida é ruim, ou um casamento tóxico que agora está na moda, ou um emprego frustrado que não sei o que, não sei das quantas. Assim, se a gente parar para elencar, deve ter 7 temáticas diferentes, no máximo. E aí, o Amos Oz, ele diz uma coisa, que o Tolstói tem uma frase célebre que é: todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes não, são infelizes cada uma à sua maneira. nossa, que E forte. aí tem essa é a frase mais famosa do Tolstói. Então ele diz que todas as famílias felizes se parecem. Aí o Amos Oz tem um livro, o Amos Oz é um autor judaico, e ele escreve um livro chamado Caixa Preta, e ele abre o livro dizendo assim: com toda a minha reverência ao meu querido Tolstói, essa frase é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida. Não são todas as famílias felizes que se parecem, são todas as famílias infelizes que se parecem. Porque ser infeliz é muito mais fácil do que ser feliz. Nossa. Porque ser feliz dá um trabalho, meu amigo. Porque assim, se você parar para analisar, as infelicidades, elas têm um padrão e elas se repetem de uma família para outra, de um núcleo para outro, de uma pessoa para outra, de um casamento para outro, de um emprego para outro. Eles se repetem. Ser feliz é uma decisão que demanda esforço, trabalho, dedicação. Olha, é um esforço hercúleo ser feliz. Então, com todo o respeito ao Tolstói, todas as famílias infelizes é que se parecem. As famílias felizes, não. São felizes cada uma à sua maneira. Que a felicidade é uma coisa que você constrói, tipo origami, assim, ó. E o seu nunca vai ser igual ao do coleguinha. Nunca. Você pode fazer a mesma dobradura, nunca vai ficar igual. Nunca. Porque ele tem o seu tato, ele tem a gordura da sua mão, ele tem a espessura do seu dedo é diferente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E, assim, honestamente, acho que todo mundo devia
Isso devia ser o objetivo da vida das pessoas, sabe? Ser indivíduo, ser um ser autárquico, se conectar com esse primeiro nascimento e devia ser o objetivo da vida, que até que assim, É a gente não sabe qual é o importante. objetivo, né? A gente não vê com o manual do objetivo, Não. então assim, já que não sabemos qual é o objetivo, esse Se conecta e vai vivendo um segundo de cada vez que vai aparecer. Essa que é, que é talvez a beleza do terceiro nascimento. Porque assim como a criança não sabe, ela precisa descobrir com o lúdico, com o toque. O terceiro nascimento também é isso. Agora você vai descobrir, porque até ontem você era o que fizeram com você. E aí só quem faz o terceiro nascimento, só quem faz a travessia, nesse caso, o método, consegue ter essa percepção de profundidade que você teve. Que aí é o seguinte, não, tudo o que aconteceu na minha vida foi importante para eu chegar aqui. E aí você deixa de rebater para se reconciliar. não tem culpado, Não tem, não tem. não Liberou. tem, Ou seja, sabe? ai, por isso é que é terceiro nascimento de novo, porque ao ter essa visão, o que que você faz com a outra fase? Você libera. Porque assim como o universo, assim como a natureza, não a natureza é constante recriação e constante nascimento, indo para um lugar que a gente não consegue explicar. Não- Aliás, eu não sei se eu cheguei a te contar isso. Eu mandei uma mensagem para meu pai recentemente. Meus pais se separaram tinha 4 meses e meu pai foi embora, nunca mais tive contato com ele. E eu procurei 2 vezes na vida. Uma vez aos 18 anos, querendo resolver, porque eu sou uma pessoa que quer resolver as coisas. Então eu procurei aos 18 para ter uma conversa. Tive uma conversa, mas como eu era muito imatura, aquilo não tinha ficado, sabe? Não solucionou. Aí aos 25, no meu aniversário de 25, eu procurei de novo. Aí perguntei tudo, assim, tudo. E ele me explicou tudo e eu entendi, sabe? Uhum, Eu entendi, perdoei ele, assim, tipo, liberei ele, tirei aquele engodo da minha vida, assim, que era no fim das contas, o cara que me abandonou e eu que convivia com o abandono o dia inteiro. Tipo, qual que era o sentido, né? uhum. E aí, agora eu fiz 40 anos recentemente no processo, né, na travessia. E no meu aniversário de 40 anos, eu tive muita vontade de mandar uma mensagem para ele. Eu mandei. Vou ler para você. Ai, que lindo, que lindo. Eu mandei. Oi, pai, tudo bem? Como você está? Espero que bem e espero que a esposa e a filhotinha também. Passaram-se 15 anos do nosso último encontro. Fiz 40 anos outro dia. Olha isso. Aí botei uma carinha rindo. Me deu uma vontade grande de te escrever. Relaxa, não é nada específico. Já não há questionamentos no meu coração e você está inteiramente liberto de toda e qualquer possibilidade de julgamento por aqui. De modo que, como não se faz 40 anos todo dia, eu queria te agradecer pela vida. O gênio é bom e eu me sinto muito grata pela estrada percorrida até aqui. E no fim das contas, você foi peça fundamental para essa existência. Então, muito obrigada. Aí finalizei. Precisando de algo, uma amiga, um olhar distanciado, afeto, conselhos, reconciliação com o seu passado, risadas, o que quer que seja, eu tô aqui. Cheiro. Nossa, que travessia, hein? Né? Meu Deus do céu, que travessia, hein? Muito forte. É isso aí para você que está assistindo. É, não tem nem o que dizer a não ser você e não o que fizeram com você no seu passado. Só isso. Ser você mesmo. O que que é ser um eu forte para você, Amanda? O que é ser um eu forte? Que é esse resultado final da travessia, né? É o terceiro nascimento que você vai viver daqui para frente. O que é você poder dizer que você hoje, pelo método travessia, pelo processo que você fez, por essa entrevista, esse diálogo seu, fechamento de um longo ciclo, e eu falar para você, você hoje, Amanda, é uma
eu forte. Você está na categoria da nossa eu forte. O que significa isso para você? É ser uma casinha lá no alto da colina, com um buraco no teto, que tá lá há anos, que vai ficar lá mais anos, que vai enfrentar tempestades, terremotos, pessoas, invasões, e ela vai estar lá. Sabe quando você faz uma viagem, que você vê uma casinha assim, lá no... Uhum, sim. Você sabe que ela parece que ela tá lá desde o século passado e que É. ela vai continuar lá mais não sei quantos anos. É assim que eu me sinto, assim. E eu acho que essa sensação de estar lá há séculos, ela tem muito a ver com essa ligação com o primeiro, com o Criador, com o Com primeiro o nascimento. primeiro nascimento. Muito bom. Então, é a sensação de que eu tô aqui há anos, com esse mesmo buraco no teto, vou continuar aqui há outros anos, e eu tô louca para ver a vida passando nesse tempo. O Uhum. passarinho passar por cima, a chuva que vier, o gato que entrar na casa, a erva daninha que crescer aqui, que eu vou ter que podar ela, e todas as coisas assim. É isso. E como eu disse, se você está ouvindo, em algum lugar tem algum link aqui, você pode entrar na fila de espera para você fazer a mentoria do Método Travessia, vivenciar a mesma experiência que a nossa querida atriz, diretora Amanda Monteiro, roteirista Amanda Monteiro, vivenciou. E quando ela, né, a gente pede, olha, a gente vai compartilhar essa entrevista, é por você, simples assim. É por você que ainda não atravessou e que se identificou com tudo que está aqui. Então, entra lá, entra no link, entra lá na fila de espera, me manda mensagem ali no Instagram, curte todos os canais e faça uma coisa fenomenal. Aqui está o link, pega esse link, compartilha lá nos grupos do seu, lá do WhatsApp, para colega, para amigo, para mãe, pai, familiar, que você acha que precisa ouvir essa entrevista, que precisa ouvir esse diálogo. E o final, o grande presente que a gente falou que a gente ia deixar para o final, é que uma pessoa que estava lá desistindo da vida, quase morta, hoje está comemorando a entrada na... Você pode falar, entrada onde? Academia Brasileira de Cinema. Academia Brasileira de Cinema. Não tinha forma melhor da gente comemorar essa grande vitória de sua carreira, de sua profissão. Eu já disse, você é uma das melhores atrizes que eu já vi atuar, né? Lá no Amor e Ódio em Sonata, eu assisti praticamente 7, 8 vezes, e vi outros. Parabéns. Terceiro Nascimento. Terceiro Nascimento, muito obrigado por ter nos dado esse presente de, sabe, você escancarou seu coração aqui, falou de coisas profundas, né? De coisas muito íntimas suas também. Eu queria te agradecer por nos permitir conhecer um pouco mais da sua história. Muito Eu que obrigado. agradeço. Eu que agradeço. E assim, eu sei que esse é o seu trabalho, assim, essa é a sua profissão, mas eu fico pensando, é, eu escrevo roteiros e não trabalho mudando a vida de ninguém, sabe? E já é muito difícil dar conta de mudar a minha. Assim, tô aqui comemorando ter dado conta de mudar a minha. Então, que lindo que é um ser humano que dedica a vida, que tem como missão de vida mudar a vida das pessoas dessa forma. Muito obrigado, muito obrigado. E eu sou feliz porque eu vivi esse processo, né? Vivi o abandono, vivi toda essa experiência. Eu sei o quanto é importante e no fundo, eu costumo dizer que o método travessia ele 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 é tão potente que eu também
sou impactado por cada pessoa que faz a transformação, porque é um milagre palpável, entendeu? É. Porque o verdadeiro milagre é a gente respirar e estar vivo. Isso é o grande milagre. E aí, ver você viva daquele primeiro dia que eu encontrei, eu vou ter gratidão ao universo, ao Criador, também para o resto da minha vida, pela sua história e pelas pessoas que eu tenho certeza que vão comentar aqui embaixo. É, qual a parte você achou mais importante, que você mais se conectou? Deixa aqui embaixo aqui, só para a gente poder conhecer você um pouco mais. Muito obrigado, minha querida Amanda Monteiro. E vai estar aqui embaixo também, gente, as redes sociais da nossa querida Amanda Monteiro, que tem um projeto maravilhoso de cinema, né, de filmes, e eu vou fazer um dia, eu vou trazer ela para a gente falar só sobre esse projeto, com certeza, mas você já pode, em algum lugar que vai estar as redes dela, na, se não tiver aqui, vai estar na descrição do vídeo, TikTok, Instagram, pode ir lá segui-la e você vai aprender muito com ela lá, tá bom? Beijão, até mais.